Olá, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a professora Keren e vou ajudá-los a fazer a correção do PET 2021, volume 3, da matéria de Matemática, semana 3. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal para receber mais correções como esta. Nesta semana, vocês estudarão as frações. Fração é um número usado para representar as parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, imagine que uma pizza tenha sido dividida em 8 partes iguais. Se eu comer um pedaço dessa pizza, pessoal, se eu repartir ela em 8 pedaços iguais, eu estarei comendo 1/8 dessa pizza. Ou então, eu posso dividir o número 1 por 8. 1, pessoal, não é divisível por 8. Então, eu coloco 0 do lado do 1 e automaticamente eu coloco um 0, debaixo do 8. Aí sim, eu posso dividir 10 por 8. Pessoal, 10 por 8 é uma vez, né? Uma vez 8 é 8, 10 menos 8, 2. Também não consigo dividir 2 por 8, eu coloco um 0. Aí 20 por 8, eu sei que 20 por 8 é divisível 2 vezes, né? 2 vezes 8 é 16. 20 menos 16 dá 4. 4 também não é divisível por 8, então eu coloco um 0, fica 40. 40 é divisível por 8, quantas vezes? 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, essa uma parte dessa pizza, ou ela é representada por 1/8, ou então por 0,125, 0,125. Pessoal, nas frações, o numerador, que é o número 1, ele representa as partes que você está destacando, tá? Neste caso, é uma parte de 8. E o 8, que é o denominador, ele representa o todo, tá bom? Então, vamos lá fazer as atividades do PET para vocês compreenderem melhor as frações. Atividade 1. De acordo com a parte pintada de cada imagem, escreva a fração que representa. Então, pessoal, para escrevermos a fração, nós temos primeiro que observar o denominador, ou seja, em quantas partes foi dividida. Se você contar aí a letra A, essa pizza, né, essa forma de pizza foi dividida então em 8 partes, tá? E quantas delas foi pintada, né? Ou se formos pensar como uma pizza, quantas delas, né, representa aí as pessoas que comeram, quantas partes foram? Vamos contar a parte rosa? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esta pizza representa 5/8, tá? A parte pintada, 5/8 da parte inteira. Vamos para a letra B. Vamos sempre começar, então, pelo denominador, ou seja, em quantas partes foi dividido todo, tá bom? Então, olha aí quantas partes foram. Ó, se contarmos, né, esta pizza da letra B, ela foi dividida em 6 partes. E quantas partes estão pintadas, né? Se você contar 5 partes, então esta fração representa 5/6, tá bom? Vamos para a letra C. Em quantas partes foi repartido todo? Foram em 14 partes, né? Então, pessoal, o de baixo, o denominador, o número de baixo, ele representa o todo, em quantas partes foram divididas, tá? E o numerador é as partes que queremos descobrir, né? As que estão pintadas. Então, se formos contar as partes pintadas, são 12 partes, que representam 12/14, tá? A letra D, se contarmos, vamos descobrir que o todo foi dividido em 8 partes. E quantas estão pintadas? 2, então 2/8. Fácil, né? Vamos para a próxima? Atividade 2, represente as frações com desenhos. Então, pessoal, quando vamos ver uma fração, né, na letra A nós temos 4/9. O que nós temos que fazer? Representar o todo. O todo são 9 partes. Então, olha lá, ó, vamos fazer um desenho com 9 partes. E quantas que vamos pintar? É o numerador, que representa o número 4, né? Então, vamos colorir 4 partes.
ok? Vai ficar 4 nonos. Vamos para a letra B. 3 quintos. Nós temos que olhar sempre o todo. O todo é o número de baixo, que é o denominador. Quantas partes nós temos que dividir o todo? 5. E quantas que vamos colorir? O numerador, né? 3 partes. Então, vai ficar colorido 3 quintos, tá? 3 partes de 5, ok? Atividade 3. Que frações estão representadas nos desenhos abaixo? Escreva em algarismo por extenso. Se vocês forem contar, vocês vão descobrir que são 8 partes, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo quanto o terceiro desenho. Todos eles têm 8 partes. Então, o denominador, ou seja, o número de baixo, sempre vai ser 8. O que vai variar é quantas partes estão coloridas, tá? No primeiro desenho, se formos contar, vamos descobrir que 5 partes de 8 estão coloridas. Então, 5 oitavos. O de baixo, 3 partes estão coloridas, de 8. Então, 3 oitavos. E no de baixo, uma parte está colorida. Então, 1 oitavo. Pessoal, é para representar tanto por extenso quanto em algarismo, tá? Então, 5 oitavos representam que 5 figuras de 8 são coloridas. E embaixo, 3 oitavos, 3 figuras de 8 estão coloridas. E o último, 1 oitavo, uma figura de 8 está colorida. Próximo, número 4. Faça o colorido das frações de acordo com os desenhos. Pessoal, aí tem vários desenhos, né? E tá pedindo para você colorir alguns, tá? Então, olha lá o primeiro. O primeiro está dividido em 5 partes. E ele quer que você pinte 2. Então, para ficar 2 quintos. A próxima tem 9 partes e quer que você colore 3. Fica 3 nonos, tá? O outro, 1/2. 1/2 é metade, pessoal. Então, você vai colorir metade deste desenho. Olha como vai ficar, ó. Assim, tá bom? 1/3 é um todo dividido em 3 partes, você vai colorir uma. 3/4 é um todo dividido em 4 partes e você vai colorir 3. O outro, 3/7 é um todo dividido em 7 partes que você vai colorir 3. Lá embaixo agora, ó, 7/12 é um todo dividido em 12 partes iguais e você tem que colorir 7. A próxima, 5 nonos, é um todo dividido em 9 partes e você vai colorir 5. E o último, 2/3, né? Você tem um todo dividido em 3 partes e você vai colorir 2. Fácil, né? Vamos para a próxima? Pessoal, talvez essa seja a atividade que dê mais um pouquinho de dor de cabeça para vocês. Então, eu resolvi fazer ela de duas formas. A primeira, através de desenho. E a segunda, através de divisão. Vocês vão escolher, né, qual vocês acham mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Pessoal, nós temos aí, para representar na reta, 1/4, 2/4, 3/4. E temos 1/3 e 3/3. Então, vamos primeiro representar os números que tem o 4 no denominador, ok? Então, pessoal, olha só. Representando em forma de desenho, né? Nós temos aí a reta numérica do 0 a 1, tá? Então, nós vamos dividir em 4 partes, porque o denominador de 1/4, 2/4 e 3/4 é tudo 4. Então, imagine que eu vou dividir esta reta em 4 partes iguais. Então, fica assim, ó, presta atenção. 1, 2, 3, 4 partes. Então, a primeira parte vai ser 1/4, né? Porque nós dividimos em 4 partes iguais. A segunda, 2/4. A terceira, 3/4. E não tá pedindo 4/4 não, né? Só 1/4, 2/4 e 3/4 lá no quadro para representar. Agora, nós vamos representar 1/3 e o 3/3 que ficou faltando, lembra? Né? Lá do quadro. Então, vou fazer outra reta numérica, tá? Para não fazer confusão. E aí, essa agora eu vou dividir em 3 partes, porque eu tenho no denominador embaixo, né, do 1/3 e do 3/3, o número 3. Ou seja, eu tenho que dividir em 3 partes iguais. Ó,
uma parte vai ser 1/3, 2 partes 2/3 e 3 partes 3/3, certo? Que é os números que tá pedindo lá em cima, ó, 1/3 e 3/3. Pessoal, agora ficou fácil, né? É só levar esses números de 1/3 e 3/3 lá para a reta de cima. Então, vai ficar assim, ó, seguir 1/3 lá para cima e o 2/3 vai lá para cima. Viram só como ficou, então, a reta numérica? Olha lá em cima, ó, 1/4 vai ficar em primeiro lugar, depois 1/3, né? Depois 2/4 bem no meio, né? Entre o 0 e o 1 vai ser o 2/4. Depois 2/3 e 3/4. Pessoal, assim nós representamos a reta numérica através de desenhos, né? Nós dividimos primeiro em 4 partes e achamos os denominadores com 4. Depois dividimos em 3 partes a reta numérica e achamos os denominadores com 3. Aí, pessoal, só juntamos as duas partes. Agora, tem uma outra forma de fazer esta atividade, tá? Vou ensinar a outra forma para vocês. A outra forma, pessoal, é fazer através da divisão, tá? Então, nós vamos achar 1/4. 1/4 é a mesma coisa que eu pegar o número 1 e dividir por 4. 1 não é divisível por 4. Por quê? Porque o número 1 é menor que 4. Então, eu tenho que acrescentar um 0, vai ficar 10. E embaixo do 4 já vai ter um 0, tá? Por que esse 0, porque eu acrescentei um 0 do lado do 10, tá? Toda vez que eu acrescento um 0 do lado do número, é automático eu colocar aqui embaixo no quociente 0, tá? Então, 0, 10, quantas vezes é divisível por 4? 2 vezes, porque 2 vezes 4 é 8, 10 menos 8, 2. Aí, 2 não dá para dividir por 4 de novo. Então, eu coloco um 0, vai ficar 20. 20 é divisível por 4? Sim, quantas vezes? 5, tá? Porque 5 vezes 4 é 20, 20 menos 20, nada. Pessoal, 0,25. Pessoal, olha a reta, a régua, né, lá em cima. O 0,25, ele fica entre o 0 e o 1. Por quê? Porque 0,2 é mais que 0. Concorda comigo? Só que 0,2 é menos que 1. Ok? Então, ó, o 0,25 vai representar 1/4, porque a gente dividiu 1 por 4, tá? Então, lá na régua, olha onde que vai ficar o 1/4. Vai ficar ali, ó, pessoal, tá vendo? Ele representa 0,2. Então, ó, você vai partir do 0, vai contar um tracinho da régua, o segundo milésimo é 0,2. Então, é bem debaixo do segundo milésimo da régua que vai ficar um 1/4. Agora, 1/3. 1/3, pessoal, é a mesma coisa que eu dividir 1 por 3, tá? Dividir 1 por 3 eu não consigo. Por quê? Porque 1 é menor que 3. Então, eu vou ter que acrescentar um 0 do lado do 1 e automaticamente vai ter um 0, debaixo do 3, tá? E aí, 10 eu consigo dividir por 3. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 vai sobrar 1 de resto. 1 eu não consigo dividir por 3. Então, eu acrescento um 0, olha lá em vermelho, e aí 10 eu consigo dividir por 3. Quantas vezes? 3. 3 vezes 3 é 9, 10 menos 9 sobra 1. Pessoal, eu descobri que 1/3 é a mesma coisa que 0,3. Então, 0,3 eu vou contar lá na régua, né? Então, olha lá o número 0. Aí, o primeiro tracinho é 0,1, o segundo é 0,2, depois 0,3. Ah, peraí, lá na régua 0,3 nós achamos aonde fica 1/3, tá? 1/3 é 1 dividido por 3, que é 0,3. Então, achamos 1/3. Vamos para o 2/4. O 2/4 é a mesma coisa que eu dividir 2 por 4. 2 eu não consigo dividir por 4. O que eu tenho que fazer?
acrescentar um 0 do lado do 2 e embaixo do 4 automaticamente já vem um 0, tá? Aí eu consigo dividir 20 por 4. Quantas vezes? 5, porque 5 vezes 4 é 20, 20 menos 20 é 0. Pessoal, 2 quartos é a mesma coisa que meio, 0,5 é meio. E aonde que fica o meio na régua? Fica lá entre o 0 e o 1. Então, bem lá no meio do 0 e do 1, fica então o 2 quartos. Entenderam? Bom, vamos continuar. Agora nós vamos achar o 3 terços. Pessoal, 3 terços é a mesma coisa que dividir 3 por 3. Ah, 3 por 3 é 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, nada. Então, pessoal, o 3 terços vai ficar aonde? Debaixo do 1. Bem debaixo do 1. Viram só? Agora o próximo. O próximo é 3 quartos. 3 dividido por 4 eu não posso, porque o 3 é menor. O que eu vou fazer? Colocar um 0 do lado do 3 e automaticamente vai ter um 0, debaixo do 4, tá? Eu consigo dividir agora 30 por 4? Sim, dá 7. 7 vezes 4 é 28, 30 menos 28 é 2. Ah, eu não consigo dividir 2 por 4. Acrescento um 0. Aí, pessoal, fica 20. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, 3 dividido por 4, pessoal, é 0,7. Olha lá na régua, conta a partir do 0, 7 milímetros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros e coloco 3 quartos. Certo, pessoal? Então, tem duas formas de fazer essa atividade. Dividindo assim e achando na régua os pontos certinhos, né? Ou então, pela forma anterior, através do desenho. Se você dividir certinho as partes, você consegue achar certinho aonde fica cada número, tá bom? Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações do sininho para todas, hein? Para que quando eu postar um novo vídeo, você receba uma notificação lhe avisando. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo, se o vídeo está te ajudando. Vou ficar muito feliz em receber um comentário seu. Um grande abraço, até a próxima correção do vídeo. Até lá, pessoal!